Olá, sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula. Se você não assistiu a primeira e a segunda, eu te convido a assistir. Bom, meu nome é Marília, eu sou graduada em Ciências Biológicas e agora eu sou estudante da minha segunda licenciatura em Pedagogia na Uninter, Polo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a terceira videoaula referente ao meu projeto de extensão, que é referente ao estágio supervisionado da educação infantil. Esse projeto de extensão tem como tema a importância do brincar e da afetividade na primeira infância. Na primeira videoaula nós conversamos sobre a primeira infância, na segunda sobre a importância do brincar e nessa terceira videoaula nós vamos conversar sobre a importância da afetividade, então, dentro da primeira infância. Lembrando que a primeira infância é a fase que se inicia na gestação e vai até os 6 anos de idade. Nessa fase, com certeza, todo pai, toda mãe está ansioso para que seu filho se desenvolva, para que seu filho seja inteligente, para que cresça saudável. Então, os olhares dos pais estão atentos para ver se o filho está se desenvolvendo bem. Os olhares deles ficam atentos a perceber se a criança está ouvindo, se está percebendo movimentos. Depois é observado se a criança consegue falar, se ela consegue andar, se depois ela vai conseguir socializar com outras crianças. Os pais prestam atenção depois se a criança está aprendendo a ler, se está aprendendo a escrever, se consegue andar de bicicleta. E pensando no pleno desenvolvimento dessa criança, muitas vezes os pais fazem o quê? Começam a colocar as crianças em inúmeras atividades, que até é chamada de extracurricular. Atividades essas que podem ser diversas escolinhas de alguns esportes, como futebol, modalidades de dança, colocam as crianças, por exemplo, a aprender o inglês, ou outro idioma. Então, são inúmeras atividades que muitas vezes os pais, preocupados com o desenvolvimento intelectual da criança, se preocupam em colocar as crianças em diversas modalidades para que elas possam aprender, se desenvolver mais e mais. Só que muitas vezes acontece um grande erro. Os pais acabam sobrecarregando essas crianças e tendo um pequeno tempo de qualidade com elas e esquecendo, ou talvez nem sequer conhecendo, que a criança não aprende simplesmente por cognição, como a gente já conversou na primeira videoaula. A criança também ela vai aprender por emoção, pela afetividade. Então hoje a gente vai conversar sobre a afetividade. E para essa parte teórica, eu estou aqui com o meu material de apoio no meu notebook, onde eu vou estar compartilhando com vocês algumas das particularidades, então, da afetividade. Como eu já havia falado, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer o contexto das palavras, né? E dessa vez não foi diferente. Eu procurei, então, o que significava a palavra afetividade, porque muitas vezes a gente pensa e relaciona afetividade com simplesmente você ser uma pessoa carinhosa, dizer que ama a criança, falar palavras bonitas para a criança, dizer sempre sim para a criança. Será que isso é afetividade? Vamos ver então juntos o que significa afetividade. Eu procurei o contexto e diz assim, que é uma qualidade ou caráter de afetivo e é um conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre da impressão de dor ou prazer, satisfação ou insatisfação, de agregado ou desagrado, de agrado ou desagrado, de alegria ou de tristeza. Então, a afetividade, ela pode ser entendida como um estado psicológico que conecta várias emoções que vão manifestar sentimentos da criança, né? Ou no caso do adulto também, nada mais, nada menos é do que a capacidade que o ser humano tem de ser afetado, quer seja afetado positivamente ou negativamente. Segundo Jean Piaget, né, um psicólogo que eu também já mencionei em outras videoaulas, ele nos diz que
em relação à afetividade, que existe com efeito um paralelo constante entre a vida afetiva e a intelectual. Assim, quanto mais trabalhada a afetividade da criança, mais desenvolvida será a intelectualidade da mesma. Então a criança ela precisa, estar confortável para que ela possa aprender. A criança precisa passar por esse processo de estar bem com as suas emoções para que ela possa aprender, né? Às vezes a gente até encontra algumas crianças que parece que estão bloqueadas, que estão travadas, né? E isso tudo está relacionado com as emoções dela. Ainda nos mostra Jean Piaget que a afetividade é uma sensação de extrema importância para a saúde mental de todos os seres humanos, por influenciar o desenvolvimento geral, o comportamento e o desenvolvimento cognitivo, tornando-se assim essencial à aprendizagem. Nós mesmo, adultos, a gente consegue aprender, a gente consegue fluir, a gente consegue fazer mais coisas num ambiente onde a gente se sente feliz, se sente confortável, se sente em paz. Quanto mais uma criança que está iniciando o processo de aprendizagem, essa criança irá aprender bem mais se ela estiver dentro de um contexto onde ela se sente confortável. Bom, em relação a tudo isso, então, que a gente conversou, das atividades acabarem refletindo negativamente na vida da criança, se colocar crianças em inúmeras atividades para que ela se desenvolva, isso de um todo é ruim? E por que é ruim? Na realidade, a atividade ela não é ruim em si só, mas o excesso vai acabar fazendo com que essa criança tenha menos tempo de qualidade com a família, menos tempo de qualidade com os pais, com as mães, o que vai fazer com que esse pai ou essa mãe não esteja respondendo à altura à afetividade que essa criança precisa, não esteja observando essa criança, observando o sentimento, as emoções, acaba então fazendo com que essa criança tenha pouco tempo com os pais. E a gente sabe que a afetividade ela tem que ser demonstrada por atitudes, não por palavras, como a gente acabou falando anterior a isso, Que muitas vezes você fala para o seu filho, eu amo você, mas você não demonstra em atitudes. Às vezes a correria do dia a dia não faz com que você pare para olhar no olho do seu filho e realmente perceber o que ele está sentindo e realmente transmitir para ele esse amor que você tanto fala, Então é preciso essa criança estar confortável para que ela possa aprender, é preciso que a gente perceba que essa criança está confortável, A evolução do desenvolvimento da criança está relacionada à afetividade e a gente precisa dar essa atenção especial para que ela possa se desenvolver mais e mais, Vygotsky diz assim, o ser humano cresce num ambiente social e a interação com outras pessoas é essencial ao seu desenvolvimento. Como está a sua interação com os seus filhos? Como está o ambiente social que você proporciona a essa criança? Você tem proporcionado meios para que essa criança perceba que você se importa com o crescimento dela ou simplesmente você quer que ela amadureça rapidamente sem demonstrar que você entende o tempo de todas as coisas, que você percebe o quanto ela está crescendo, que você está atento ao que ela tem evoluído, porque você está ali. Como está esse ambiente para essa criança, A família é muito importante para o desenvolvimento da criança. Emocionalmente falando, então, nem se fala, Eu escrevi uma frase aqui que eu gostaria de ler para vocês porque eu achei ela bem interessante. A família é a estrutura básica social do indivíduo. É o primeiro núcleo de construção do sujeito. A primeira referência da criança é nela e é através dela que se encontra o primeiro modelo de aprendizagem. E é onde se consegue observar os sentimentos que a criança expressa, é a forma primordial em que vai se relacionar com o conhecimento, com o outro, com o mundo. O ambiente familiar é essencial para o desenvolvimento de toda a estrutura emocional e para a formação da identidade dos filhos. Então, é na primeira infância, dentro do contexto familiar, que a criança vai se situar,
porque a criança vai perceber o outro, vai perceber ela mesma, vai perceber o entorno dela, e nós como adultos precisamos reservar um tempo para nos importar com aquilo que a criança pensa, com aquilo que a criança sente, e independente de como for o nosso tempo para essa criança, ele tem que ser um tempo de qualidade, né? Como nós podemos fazer isso, né? Então, a afetividade é a maneira com que a criança ou o adulto mesmo, mas no caso nós estamos falando da primeira infância, como ela é afetada, quer seja positivamente ou negativamente. Como uma criança, então, pode ter a sua afetividade positiva, né? Os pais encorajando os filhos, pais demonstrando interesse pelas coisas do filho, pelas tarefas dele, os pais demonstrando apreço pelo que eles fazem, né? Por exemplo, quando um filho aprendeu a amarrar os tênis, o pai parabenizar e dizer o quanto isso é importante, o quanto ele está aprendendo, ele está crescendo. Quando uma criança faz um desenho qualquer, o pai expressar alegria em ver que ele conseguiu fazer aquele desenho, contribuindo assim para o aprendizado dele, para o crescimento emocional dele. O pai, a mãe, deixando claro para a criança que tem coisas que ela ainda não vai conseguir sozinha, mas que você está ali para ajudar ela. Conta comigo, eu estou aqui. Tenta sozinho dessa vez, mas se você não conseguir, eu posso te ajudar. Você precisa ter esse hábito de parabenizar, de incentivar, de fazer com que a criança entenda que ela está crescendo e que você é feliz com esse crescimento, e da mesma maneira ela vai se tornando feliz, porque quando uma criança ela se sente amada pelos pais, o desejo dela é copiar os pais, é ser como os pais, né? É imitá-los. Então, às vezes, a gente precisa repensar como a gente tem se portado diante dos nossos filhos, ou até mesmo nós como professores, como nós temos nos portado diante de uma criança, porque tudo que a gente está ensinando elas vão aprender muito mais com as nossas atitudes, essencialmente com as nossas atitudes e não com as nossas palavras. Não adianta a gente dizer para uma criança não mentir, se de repente a gente mente, isso vai gerar uma confusão. Mas não é para mentir, mas a minha mãe mente, a minha professora mente, meu pai mente. Então nós precisamos afetar positivamente essa criança com, digamos, não apenas conselhos, né, mas com boas atitudes que partem de nós, né? E negativamente essa criança ela é afetada e muitas vezes a gente desconhece o que fazer, mas é simples. Se a gente parar e analisar cada situação e como essa criança está sendo afetada negativamente, a gente vai conseguir ajudar. Por exemplo, diante de um choro descontrolado, às vezes tem crianças que têm um acesso de raiva, um choro descontrolado, não sabe nem mesmo o que está sentindo. A minha filha mesmo, quantas vezes já chorou por alguma coisa e eu perguntei, por que você está chorando? Não sei, porque a criança não sabe o que ela está sentindo. A gente precisa dar nome aos sentimentos, explicar para ela o que ela está sentindo. De repente, numa brincadeira com outra criança, uma puxa o brinquedo para cá, outra puxa para lá e uma perde o brinquedo. E aquela criança vai se irritar, vai ficar brava. É normal, é natural no desenvolvimento dela, mas cabe nós adultos explicar para ela que o que ela fez errado, o que é errado dentro daquilo que ela fez e como consertar, que é importante eles dividir, que uma criança pode ficar um tempo e depois devolve, que não precisa ela chorar, que ela pode entender que ela teve um momento de raiva sim, mas que aquilo vai passar. Então, é preciso nós, adultos, legitimar esses sentimentos, explicar para a criança o que ela está sentindo, situar ela. Então, essa é a importância da afetividade no desenvolvimento, na aprendizagem, né, da criança. Ela não aprende apenas pelo conhecimento, pelas ciências, mas ela aprende também por emoção. E essa criança precisa estar confortável para que ela possa aprender, ela precisa estar tranquila, ela precisa entender o que ela está vivendo, a situação que ela está vivendo, e ninguém melhor do que o adulto que está perto dela para estar conduzindo ela nas suas emoções, nos seus sentimentos. Então, em relação à afetividade, a importância da afetividade, na nossa terceira videoaula,
Era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham, juntamente comigo, aprendido, e espero que nós adultos, né, possamos desenvolver uma afetividade positiva para as crianças que estão no nosso entorno. Muito obrigada por mais uma vez estar comigo nessa terceira videoaula. Eu te encontro no próximo vídeo. Até mais!